Super N, primeiras notícias. E a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Super o cientista político Rudá Rissi para comentar sobre essa crise que foi criada ontem no judiciário brasileiro com o solta não solta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma situação sui generis na história do Brasil, e por isso a gente vai tentar entender um pouco mais a fundo os reflexos disso, o que isso significa para nós enquanto país num ano eleitoral com um ex-presidente que é pré-candidato à presidência da República. Rudá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia. Ô, Rudá, o que a gente pode dizer depois de tudo isso, desse vai e vem, dessa guerra no judiciário? A gente aqui abriu o jornal hoje, na nossa escaladas, nas nossas manchetes, com uma pergunta: guerra política ou guerra jurídica? Seriam as duas coisas? Não, é guerra política. O judiciário se politizou excessivamente de 97 para cá, tendo como ápice, em primeiro lugar, a atuação do ministro Joaquim Barbosa, que trouxe uma série de novidades em termos da história dos julgamentos no Brasil. Trouxe aquela história do domínio do fato, que o jurista alemão que elaborou essa teoria disse que foi utilizado de maneira equivocada no Brasil, mesmo assim foi adiante. Prendeu pessoas sem nenhuma prova, simplesmente por uma ilação, um indício de que ele teria conhecimento. Aí vem o Sérgio Moro, que é esse juiz espetacular, que descumpre lei. Ontem ele descumpriu mais uma, já tinha descumprido o artigo 8º e 9º da lei de interceptação telefônica, o código de ética da magistratura, ou seja, é um juiz que não segue a lei. E ontem, então, nós tivemos uma loucura total da politização. Lembrando que a pesquisa MDA-CNT, a última, revelou que 89% dos brasileiros não confiam no judiciário, agora então não tem por que confiar. Nós estamos numa situação de insegurança jurídica. Veja só, você tem um desembargador plantonista, ele não é porque ele é plantonista que ele é um estagiário, assim, ele fez concurso público, ele tem todo o direito de decidir. E quando você toma uma decisão em plantão, ele tem um período desse plantão, só o colegiado, no caso da segunda instância, pode tomar uma decisão que revogue a decisão. Mas ontem nós tivemos uma festa de disputa política com gente, um juiz de primeira instância de férias dizendo para a Polícia Federal que não podia fazer o que o desembargador despachou. Quer dizer, isso é uma loucura total. E nós tivemos órgãos da imprensa, principalmente da Globo, fazendo campanha durante 10 horas, uma vergonha para o jornalismo brasileiro, que nós não pagamos para ser opinativo, a gente paga para dar notícia. Eles ficaram 10 horas fazendo campanha, e fazendo, inclusive, dando informações equivocadas para o telespectador. Então, assim, nós estamos numa festa política, uma disputa que está destruindo a institucionalidade pública. Você vê os grandes órgãos de imprensa hoje, todos eles dizendo que o Moro vai ser julgado, que ele vai ser punido, ou ele tem que ser punido, que o que aconteceu ontem foi um descalabro para a justiça brasileira. Nós ficamos batendo cabeça, uma instância passando por cima da outra. Quer dizer, nós entramos numa situação de grande insegurança no país, né? Rudá, como você acha que isso vai respingar, né, no pleito, esse ano, no pleito eleitoral? Porque muita gente já coloca em dúvida, né, a lisura das eleições desde a última eleição, exatamente por causa dessa guerra que não se sabe se tem um controle jurídico realmente da coisa. Isso que aconteceu ontem, você acredita que vai respingar no pleito desse ano? Já respingou, não é? Quando você tem pessoas que não são experientes na política, entrando na política, como agora é o judiciário, que não tem nenhuma experiência política, ele não sabe como é que se faz o jogo, ele cria fatos políticos que o colocam como ator, não é? Então, assim, o que o judiciário brasileiro ontem fez? Colocou o Lula no centro da cena política, quando eles poderiam ter tomado uma atitude rápida, né? Alguém acima, porque agora nós não temos mais um poder moderador dentro do judiciário. Nós não sabemos mais o que ocorrer. Tanto que desgastaram, inclusive, mais uma vez, a imagem da presidente do STF, quando vários diziam, ela vai intervir, ela o tempo inteiro na rede social, ela vai intervir, colocar ordem na casa e o Lula vai continuar preso. Como é que você define o que a ministra do STF vai fazer a priori? Quer dizer, é um jogo de carta marcada, então foi todo contaminado. Evidentemente que isso coloca
uma suspeição imensa sobre a eleição. Quer dizer, nós vamos ter eleição, mas nós estamos vendo que as cartas estão marcadas para que dê um certo resultado, né? Ou pelo menos que não dê um certo resultado, né? Isso é evidente. Quer dizer, o jogo ontem foi muito pesado. E quem que vai botar ordem na casa, Rudá? Não tem como. Esse é o problema. Quer dizer, o Brasil foi se contaminando politicamente de tal maneira que nós tivemos um impeachment que nós vimos que não alterou a situação que era a causa, digamos assim, teórica para o impeachment. Pelo contrário, ele piorou aquela situação. E aí se foram contaminando todos os poderes no Brasil. Quer dizer, a República Brasileira, nesse momento, está em frangalhos. Qualquer cidadão comum sabe disso. Não adianta fazer manchetes, porque desde 2006 nós temos pesquisas muito relevantes, inclusive a ESEB, que vem revelando que o brasileiro médio, a maioria da população, não segue mais as grandes manchetes no Brasil, né? Há um divórcio da opinião, tanto assim que nós tivemos todas as reformas políticas que o Temer acabou desencadeando foram negadas por 75%, 85% da população brasileira. Ela se manteve na oposição. Então, nós temos então um divórcio entre a sociedade e as instituições brasileiras. Para nós, sociólogos, isso é muito perigoso, porque está a um passo do que nós denominamos de anomia. Anomia é quando nós não temos mais o respeito às normas. O que vale é um jogo aberto, selvagem, né? As instituições têm que seguir a vontade popular. Elas não estão acima da vontade popular. As instituições existem para garantir aquilo que são valores que somam a gente. Por isso que as regras de cada país são definidas historicamente, não pela elite, mas pelos valores históricos da sociedade. Nós estamos num momento de crise institucional aberta dentro do judiciário, né? Ele está absolutamente politizado. E tem uma outra questão. Se falou muito que esse desembargador foi vinculado ao governo Lula. Sim. O problema é que nós temos o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi secretário de governo do Alckmin e ministro do Temer. Então, se for por aí, e eu posso citar outros, se for por aí, nós praticamente inviabilizamos o judiciário brasileiro, porque todos têm um vínculo direto ou indireto com algum governo, e isso até hoje nunca foi questionado como um empecilho. O próprio ministro Toffoli, que deve assumir em setembro a presidência do STF, teve vínculos também com o PT. Então, se for por aí, nós inviabilizamos o judiciário e parte do STF. Rudá, falando do PT, o que você acha que isso vai mudar na postura do PT? Porque o PT tem insistido na candidatura, na pré-candidatura do ex-presidente Lula, mesmo ele estando preso. E essa confirmação, essa manutenção da prisão dele, depois de tudo que aconteceu ontem, você acha que é o momento do PT começar a pensar num plano B? Você acha que o partido vai partir para isso? Eu não tenho dúvida que o PT já pensa o plano B há algum tempo. Só não admite. Na verdade, no final do ano passado, eu soube, através do interlocutor do Lula, que ele já tinha um plano B, né? E me citaram, inclusive, quem era o plano B, que era o Jacques Wagner, né? E eu, inclusive, citei isso na minha página no Facebook, né? O fato é que o PT, nesse momento, não pode, nesse momento especificamente, não pode descartar o Lula. Quer dizer, o Lula foi alçado ao centro do embate político, abalou as outras campanhas. Eu acompanhei a campanha do Ciro Gomes, do Bolsonaro, eles ficaram muitíssimo preocupados do Lula ser solto, porque a imagem do Lula na rua, mesmo que depois, um dia, 2 dias depois, ele voltasse para a cadeia, seria de uma comoção nacional que aí colocaria por terra, realmente, todas as decisões do judiciário, né? Aí começaria uma bagunça. Então, nesse momento, não dá para o PT, pelo menos ao longo desse mês de julho, fazer qualquer tipo de reação. O que é que há uma discussão interna de se lançar a chapa em agosto com o Lula na cabeça, mas o vice ser, de fato, o substituto do Lula a partir de setembro. Vamos só lembrar que pelo calendário eleitoral, o PT tem até, e qualquer outro partido, tem até o dia 17 de setembro para ele alterar a chapa que ele inscreveu, vai ter inscrito no dia 15 de agosto. Então, efetivamente, nós temos, teoricamente, porque tudo pode acontecer antes, como nós estamos vendo essa bagunça no judiciário brasileiro, mas, teoricamente, só depois da inscrição da chapa do Lula é que, então, o TSE pode decidir sobre a inviabilidade da candidatura dele,
De novo, teoricamente, ele tem 25 dias para tomar essa decisão, o que significa que entraria já em setembro. O tempo, então, é cada vez mais curto. E aí há um recurso do PT, e o recurso indo para o STF, ele teria mais um prazo para tomar essa decisão. Qual que é o debate? É que se o STF toma essa decisão depois do dia 17 de setembro, em princípio, aí nós temos uma situação jurídica a ser resolvida, o PT não pode mais alterar a chapa. Então, evidentemente que o tempo está contando. Quer dizer, o PT tem 15 dias para ele tomar uma decisão política definitiva. E talvez começar a anunciar a chapa e esse vice ser o tal nome que vai substituir o Lula no dia 17 de setembro. Muito bem. Rudá Rissi, cientista político, sociólogo, conversou com a gente aqui, nos ajudando a entender um pouco esse panorama confuso que se criou ontem a partir desse solta não solta em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui, Rudá. Eu que agradeço, quando precisar é só me chamar. Bom dia a todos. Obrigada, Rudá. Bom dia.